Milionário finge estar em coma até ouvir a confissão da enfermeira. Alberto sempre foi um homem de presença. Alto, postura impecável, cabelo grisalho bem aparado, olhar firme de quem passou por poucas e boas, e aprendeu a não se deixar abalar com qualquer coisa. Desde novo, mostrava que não veio ao mundo para brincar de ser pequeno. Começou com pouco, vendendo peças de informática numa lojinha alugada no centro. Em menos de 20 anos, tinha montado um império. Empresas de tecnologia, ações, investidores estrangeiros batendo à sua porta, eventos com CEOs famosos. Tinha dinheiro, poder, reconhecimento, mas não tinha quem o esperasse em casa quando o dia acabava. Nunca casou. Teve alguns relacionamentos, sim, mas nenhum que durasse o suficiente para dividir os segredos da vida. Morava numa cobertura de tirar o fôlego, com vista para a cidade inteira, mas com um silêncio que às vezes doía mais que qualquer coisa. O relógio dele era suíço, os ternos eram italianos, mas o coração... o coração estava cansado. Batia todo dia, sem falhar, mas sem alegria. Porque por mais que ele tivesse conquistado o mundo, ninguém segurava a mão dele quando a noite vinha. Numa manhã qualquer, daquelas que parecem normais, mas carregam surpresas escondidas, Alberto acordou estranho. A vista embaçada, um aperto no peito, suor frio escorrendo na testa. Tentou levantar, mas as pernas não obedeciam. Tentou gritar, mas a voz não saía. Sozinho no quarto, o homem que sempre teve tudo se viu. Pequeno, frágil, humano. Foi encontrado horas depois pela funcionária que cuidava da limpeza. Coração acelerado, pressão lá embaixo. Ambulância, hospital, sala de emergência. Os médicos correram contra o tempo e conseguiram estabilizar. Mas quando abriram os olhos dele, não sabiam que lá dentro, Alberto ainda estava preso. Ele ouvia tudo, entendia tudo, mas não conseguia reagir, não piscava, não mexia os dedos. Estava em estado de coma vigil. Um daqueles casos raros em que o corpo parece ausente, mas a mente está mais viva do que nunca. E foi assim que começou o que ele mesmo, mais tarde, chamaria de o maior aprendizado da vida dele. Não numa sala de reunião, não num jantar de negócios, mas ali, deitado, imóvel, e escutando coisas que ninguém jamais teria coragem de dizer, se soubessem que ele ainda estava ali. Os dias no hospital não passavam, eram todos iguais. O barulho constante dos monitores, passos apressados de um lado para o outro, vozes misturadas de médicos, enfermeiras, familiares de outros pacientes. E ele, ali, deitado, preso naquele corpo que não respondia. A cama era confortável, a equipe profissional, o quarto tinha até uma vista bonita. Mas nada disso fazia diferença quando se vive trancado dentro de si mesmo. Ele ouvia tudo, desde os cochichos dos médicos comentando o estado dele, até as conversas aleatórias dos enfermeiros sobre suas vidas fora dali. E era curioso ver como as pessoas mudam quando acham que ninguém está ouvindo. No começo, Alberto tentou se manter otimista. É questão de tempo, pensava. Mas os dias viraram semanas, e ele continuava do mesmo jeito. O pior não era a dor física, era escutar. Escutar e não poder reagir. Teve enfermeiro que riu dele. Uma moça nova comentou sem maldade, mas com frieza, que esse aí já era, só tá gastando leito. Teve outro que dizia que não devia ter pena de ricaço, porque rico morre igual a pobre. Aquilo doía mais do que agulha. Mas entre tantos rostos que passavam, um começou a chamar a atenção dele. Uma enfermeira chamada Clara. Era jovem, devia ter uns 30 e poucos. Tinha os cabelos castanhos presos num coque bagunçado e um jeito doce no olhar. Diferente dos outros, ela não tratava Alberto como se ele fosse um corpo vazio numa cama. Toda vez que entrava no quarto,
Ela falava com ele como se ele pudesse responder. Dava bom dia, perguntava se ele tinha dormido bem, comentava o clima lá fora. Ajeitava o travesseiro com cuidado, limpava suas mãos com delicadeza, organizava as flores que alguma secretária tinha mandado para manter as aparências. Alberto ouvia tudo. Cada palavra dela, cada gesto. E por mais que não conseguisse demonstrar, aquilo o tocava de um jeito que ele não esperava sentir mais. Não era só o carinho, era o respeito. Clara o tratava como alguém vivo. E aquilo, no meio de tanto silêncio, era como respirar de novo. Teve um dia que ela entrou no quarto mais tarde do que o normal. Estava com os olhos inchados, como quem tinha chorado muito. Mesmo assim, sorriu e disse: "Desculpa a demora, seu Alberto. Hoje foi puxado, mas estou aqui, viu?" E ele queria tanto poder responder, dizer que estava ouvindo, que ela não precisava pedir desculpa, que ele agradecia. E pela primeira vez desde que entrou naquele hospital, ele sentiu algo que já tinha esquecido como era: gratidão. Clara não era como os outros profissionais do hospital. Não fazia só o que mandavam. Ela tinha um olhar que enxergava além do prontuário, além do diagnóstico. Onde muitos viam um paciente rico e imóvel, ela via um ser humano. E isso não era força de expressão, não. Era jeito de viver mesmo. Tinha sido criada pela mãe, Dona Rosa, que foi técnica de enfermagem a vida inteira. Dessas que acordam cedo, enfrentam ônibus lotado e voltam para casa cansada, mas com o coração cheio. Dona Rosa sempre dizia: "Quando você cuida de alguém, cuida com alma, minha filha, porque um dia pode ser você ali naquela cama." Clara levou isso para a vida. Não era perfeita. Tinha seus problemas, contas atrasadas, saudades do pai que morreu cedo, desilusões amorosas que preferia não tocar. Mas quando estava de uniforme branco, com o crachá pendurado e o jaleco bem passado, ela se transformava. Era profissional, sim, mas acima de tudo era presente. Com o Alberto, foi instintivo. Não sabia explicar, mas algo naquele homem de expressão forte e postura caída a fazia querer cuidar mais, ficar mais tempo ali. Talvez fosse a solidão estampada até no rosto parado. Talvez fosse aquela intuição feminina que diz quando alguém carrega um peso invisível. Enquanto os outros entravam no quarto, checavam aparelhos e saíam com pressa, Clara fazia questão de permanecer mais um pouco. Limpava os lençóis, passava um pano úmido nas mãos dele, contava como tinha sido o dia. Às vezes lia em voz alta trechos de livros que gostava. Outras vezes, apenas ficava em silêncio, mas um silêncio acolhedor. "Hoje o céu tá azul, seu Alberto, do jeito que o senhor deve gostar. A cidade lá fora tá uma correria, mas aqui tá calmo", dizia com voz baixa, quase como uma oração. E mesmo que ninguém soubesse, mesmo que os médicos achassem que ele estava completamente ausente, Clara sentia que ele escutava. Era um sexto sentido, talvez. Ou só fé mesmo. E ela continuava, todos os dias. Na cabeça dela, era só mais um gesto de carinho. Mas na cabeça dele, era a diferença entre resistir ou desistir. Aquela noite parecia igual a todas as outras, mas alguma coisa no ar estava diferente. O movimento no hospital tinha diminuído, os corredores estavam silenciosos e Clara andava mais devagar do que de costume, como se carregasse um peso no peito. Quando entrou no quarto de Alberto, não falou nada. Apenas fechou a porta devagar, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Ficou ali por alguns segundos, olhando para ele, com os olhos cheios d'água. Ela respirou fundo, esfregou as mãos, como se tentasse encontrar coragem em algum lugar dentro de si. Depois, num sussurro que só os dois ouviram, mesmo que ela achasse que ele não podia escutar, começou a falar. "Seu Alberto."
A voz dela tremia e o rosto ficou vermelho. Eu não sei nem por onde começar, mas hoje eu não consegui dormir, sabe? Fiquei a madrugada inteira pensando no Senhor, pensando em mim, pensando na mentira que eu tô vivendo aqui dentro. Ela baixou os olhos, levou as mãos ao colo e continuou. Eu preciso ser honesta, pelo menos uma vez, pelo menos com o Senhor. Eu fui indicada para trabalhar aqui por uma pessoa que não foi muito correta. Não foi a direção do hospital, foi um advogado da sua família. Ele disse que precisava de alguém de confiança para cuidar do Senhor e vigiar ao mesmo tempo. Vigiar. Palavra feia, né? Mas foi isso. Se o Senhor acordasse, eu deveria informar. Se não acordasse, eu devia repassar tudo sobre os seus sinais vitais, sobre possíveis visitas, sobre decisões. Ela engoliu em seco. Alberto, deitado, sem poder mover um músculo, sentia o coração disparar. Aquilo era como uma facada. Clara não era quem ele achava que era. Estava ali por interesse. Era mais uma infiltrada no seu mundo, como tantos outros. Mas então, a voz dela ficou mais suave. Ela se aproximou um pouco mais e disse: "Só que, com o passar dos dias, eu comecei a te ver como gente, não como missão, não como paciente rico, como gente. E eu me senti suja. Porque o Senhor não tem ninguém aqui por perto, e eu estava ali fingindo que era só uma enfermeira dedicada, quando na verdade eu estava mentindo. Mas seu Alberto, juro por tudo que é mais sagrado, eu não aceitei nenhum dinheiro. Eu não repassei nada para ninguém. Eu me apeguei. De verdade." Ela parou, limpou os olhos com as costas da mão e completou: "Amanhã eu vou pedir demissão. Vou sair daqui. Porque o Senhor merece alguém que cuide por amor. E não por causa de um acordo sujo. E se o Senhor estiver aí dentro, de verdade, me perdoa. Por favor, me perdoa." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O quarto ficou pequeno demais para tanta emoção. Clara então se levantou, ajeitou o lençol de Alberto, passou a mão com carinho sobre a testa dele e disse: "Boa noite, seu Alberto." Saiu do quarto devagar, sem olhar para trás. E ali, deitado, com o coração acelerado, os olhos marejados e a alma em choque, Alberto sentiu uma lágrima escorrer. Ele estava acordando. Por dentro, ele já estava desperto. Aquela noite foi longa, longa como nunca antes. Alberto ficou ali, com a mente fervilhando, revivendo cada palavra da confissão de Clara. Ela estava infiltrada, mas algo nela, algo no tom da voz, nas mãos trêmulas, nas lágrimas de culpa, dizia outra coisa. Aquilo não era encenação, aquilo era dor, era verdade, era remorso de quem se perdeu no meio do caminho, mas queria voltar. E pela primeira vez desde que entrou naquele hospital, Alberto sentiu um impulso. Pequeno, quase imperceptível, mas real. Um formigamento nos dedos, um tremor nas pálpebras. Era como se o corpo estivesse, enfim, escutando o coração. A madrugada passou arrastada, e quando o primeiro feixe de luz atravessou a fresta da cortina, ele tentou. Com todas as forças, tentou levantar a mão. E ela mexeu. Minutos depois, uma enfermeira entrou no quarto e gritou: "Doutor, ele está reagindo, ele mexeu, os olhos dele, ele está voltando." Foi uma correria. Médicos, aparelhos, exames, luzes nos olhos. Alberto piscou. Depois apertou de leve a mão de um dos enfermeiros. E por fim, com a voz fraca, rouca, mas ainda firme, sussurrou: "Chama a Clara." Levaram algumas horas até ela mesma aparecer. Estava de roupa comum, sem jaleco, com uma mochila no ombro, pronta para ir embora de vez. Quando entrou no quarto e o viu de olhos abertos, ela congelou. "Seu Alberto..." A voz dela quase não saiu. Ele virou lentamente o rosto na direção dela. O olhar era o mesmo de sempre, firme, profundo. Mas agora,
cheio de emoção. Eu ouvi tudo, Clara, ele disse pausadamente. Cada palavra. Ela levou as mãos à boca, os olhos arregalados, o corpo tremendo. Me perdoa. Eu já perdoei. Interrompeu ele com esforço, porque você foi a única que me viu. Clara chorava, de soluçar. Eu não queria trair sua confiança. Eu juro por tudo. Ele ergueu a mão, ainda trêmula, e ela segurou. Não fala mais nada. Você ficou. Quando todo mundo foi embora, você me enxergou, mesmo quando eu era só silêncio. Aquela cena, se alguém visse de fora, não entenderia. Uma enfermeira e um homem poderoso, de mundos tão diferentes, unidos por algo invisível. Algo que não se comprava, não se exigia, algo chamado verdade. Alberto sabia, ali naquele momento, que a vida dele nunca mais seria a mesma. E não era por causa da doença, era por causa de Clara. Os dias que se seguiram, aquele reencontro foram intensos. Alberto, mesmo debilitado, já estava com a mente mais afiada do que nunca. Clara não saía mais do lado dele. Dormia numa poltrona ao lado da cama, levava sopa, lia jornal em voz alta, sorria mesmo cansada. O que antes era dever, virou escolha. O que começou como culpa, agora era afeto verdadeiro. Mas nem tudo era calmaria. No fundo, tanto ele quanto ela sabiam que havia algo mal resolvido, algo que precisava ser encarado. Porque aquela confissão, aquele pedido de demissão, tudo aquilo só existia por causa de alguém. O advogado que contratou Clara com segundas intenções. Ele precisava saber que eu estava sendo vigiado, disse Alberto, num dos primeiros dias em que voltou a andar. Não é só sobre dinheiro, é sobre confiança. Esse homem se aproximou da minha empresa, da minha vida, e tentou me manipular enquanto eu estava imóvel. Clara, que ainda se sentia culpada por ter aceitado o acordo no começo, ouviu em silêncio, mas depois levantou a cabeça e disse com firmeza: "Vamos fazer ele pagar, mas não com raiva, com verdade." E Alberto sorriu. Algumas semanas depois, já em casa, com a saúde mais estável, Alberto fez o que sempre soube fazer bem: planejar. Reuniu documentos, acessos bancários, gravações de segurança e mensagens enviadas entre o tal advogado, Gustavo Brandão, e uma funcionária da antiga empresa. O plano era claro: desmontar a máscara de Gustavo e expor tudo o que ele tentou fazer. Clara ajudava em tudo. Era como uma assistente pessoal, mas com o cuidado de quem protege alguém que aprendeu a amar. Juntos montaram um dossiê completo. Até a conversa inicial entre Gustavo e ela, gravada por orientação do próprio advogado, foi recuperada. Ali estava a prova de que ele havia oferecido dinheiro, chantagem e favorecimento. Esse homem usou minha fragilidade para tentar tomar o que era meu. E isso, Clara, não vou deixar passar. Alberto marcou uma reunião formal no escritório da empresa, onde ainda tinha participação. Gustavo apareceu sorridente, vestindo terno caro, achando que tudo estava sob controle. Mas quando entrou na sala, encontrou Clara sentada ao lado de Alberto, com uma pasta recheada de provas sobre a mesa. "Sabe o que é, Gustavo?" começou Alberto, com a voz calma. "Eu tive tempo de sobra para refletir. Enquanto você achava que eu estava morto por dentro, eu estava vivo e te ouvindo através dela." Gustavo tentou disfarçar o nervosismo. "Do que exatamente o senhor está falando?" Clara abriu a pasta. Mostrou as mensagens, os áudios, o contrato falso, os extratos, um a um, sem pressa. "Você não vai ser preso ainda", disse Alberto. "Mas está fora de tudo que tem meu nome. Vai responder judicialmente e a primeira audiência já está marcada." Gustavo levantou da cadeira pálido, tropeçando nas palavras. "Senhor, isso é uma traição." "Traição foi o que você tentou fazer comigo, Gustavo. E a diferença entre a gente é que eu não faço pelas costas, eu olho no olho." Meses depois, Clara foi promovida. Não era mais enfermeira de quarto.
Foi convidada por Alberto para coordenar uma fundação voltada a pacientes em estado de coma e famílias que passam por esse sofrimento silencioso. A fundação levava o nome da mãe dela, Instituto Dona Rosa. Alberto, por sua vez, nunca mais voltou a ser o mesmo executivo implacável. Se tornou um homem mais leve, mais presente, mais simples. Descobriu que viver era mais do que acumular riqueza, era compartilhar. E descobriu isso, graças à única pessoa que ousou entrar no quarto não para tirar, mas para cuidar. No dia da inauguração da fundação, com jornalistas, amigos e familiares presentes, ele segurou a mão de Clara e disse no microfone: "Às vezes a vida dá um jeito de te parar, te obriga a te ouvir, e quando você ouve, você aprende. No meu caso, eu ouvi o que mais precisava, e o que eu ouvi me salvou e me marcou para sempre."